Olá pessoal, estamos aqui para mais essa videoaula, na qual a gente vai falar hoje sobre o DMVPN fase 3. Não sei se todos se recordam da aula anterior, a gente estava falando sobre a fase 2, que efetivamente da fase 1 para a fase 2 a gente acabou adicionando mais duas linhas de configurações, vamos chamar assim, para cada interface túnel que nós estamos trabalhando. Então, só para recordar aqui novamente, lembrando que nós temos aqui o R4 como sendo nosso hub, tá? E nós temos 3 spokes aí dentro da nossa estrutura. Então, só recordando, aqui o hub e os nossos 3 spokes aqui na nossa topologia. Tá? Então, nós fizemos fase 2, fizemos alguns outputs de identificação para o NHRP, ou seja, o request que ele faz dentro da estrutura. Tá? E a ideia aqui hoje é a gente mostrar para vocês a configuração para a fase 3. Nós vamos perceber novamente que essa configuração ela é simples, tá? Ou seja, a partir do momento que está estruturada as suas configurações, enfim, você tem todo o script já preparado. Lógico que em um ambiente de produção essa alteração ela é grande no sentido como um todo, vamos chamar assim, tá? Mas basicamente em relação a script ela é muito simples de se fazer em relação à linha de comando, mas para você executar isso numa estrutura já operacional é sempre um pouco mais complicado, porque isso vai impactar no roteamento. Então você tem algumas alterações na tabela de roteamento, né, algumas comutações que acontecem na fase 3, ou seja, a alteração que nós temos da fase 2 para a fase 3. Mas em questão de configuração, de linha de configuração, ela é muito simples, a gente vai ver aqui. Para falar a verdade para vocês, nós adicionamos uma linha de configuração em cada equipamento, que vai fazer parte dessa estrutura, né, chamada aí fase 3. Então é bem simples, é bem tranquilo em questão de linha de configuração. Ok? Então, voltando aqui para os nossos equipamentos, só recordando, então nós tínhamos aqui o nosso hub, na qual nós estamos trabalhando com IGRP. Então, para que a gente tivesse o funcionamento correto, baseado na nossa tabela de roteamento, que tem influência dentro aí da funcionalidade do DMVPN, nós tivemos que fazer a configuração aí propriamente de 2 itens aí voltado para tecnologia roteamento, vamos chamar assim, tecnologia IGRP, dentro dessa filosofia aqui que nós estamos trabalhando do MVPN. Então, que foi o Split Horizon, que é justamente como sendo um hub, eu preciso redistribuir todas as rotas para os seus spokes, e o Next Hub Self, justamente para que a gente possa trocar o endereçamento na nossa tabela de roteamento, tá? Para que eu consiga receber, então aqui só para a gente, esse endereço aqui, por exemplo, que ele pertence ao nosso Spoke 2, o porquê que eu estou recebendo agora aqui, né, desse 160.1.1.2, que é justamente o meu R2, tá? Isso está chegando com o IP do R2 justamente por causa do Next Hub Self, tá? Se ele não tiver configurado, esse IP aqui ele ficaria self aqui. Ele ficaria como sendo o IP do nosso hub, ok?
Então, consequentemente, se a gente for observar, para a nossa tecnologia fase 2, ela não funcionaria perfeitamente. Tá? Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Para que a gente consiga trabalhar aí nessa fase 3, como eu mencionei com vocês, eu tenho apenas um comando para adicionar dentro da nossa estrutura, ok? Que é propriamente eu entrar no meu hub e habilitar o NHIP redirect, que eu tenho mais comando com RE. Então esse comando aqui eu vou aplicar dentro do meu hub, para que eu possa trabalhar com fase 3. Em algumas situações, pessoal, vocês vão poder, talvez, ler em algum site da internet, ou até propriamente outros blogs, que muitas das vezes o pessoal acaba utilizando também o shortcut para o hub. Eu particularmente eu não acho necessidade, também baseado nas documentações que a Cisco disponibiliza, essa necessidade de habilitar o shortcut no hub não tem muita funcionalidade. Mas enfim, tem algumas pessoas que defendem que isso é interessante para algumas funcionalidades do NHRP. Eu, sinceramente, eu acabo só habilitando o redirect no hub, ok? E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou habilitar nos meus spokes, então só para vocês verem aqui, a configuração que permanece como a gente estava trabalhando para a fase 2, tá? E aí, nos meus spokes, o que eu tenho que configurar? É somente esse comandinho, no IP NHRP shortcut, em todos os meus spokes, tá? Então, todo mundo que pertence àquela conectividade via túnel, eu vou habilitar o NHRP shortcut, tá? Então aqui, só para a gente equalizar todo mundo, vou habilitar aqui shortcut para todos, tá? Então, efetivamente aqui eu já estou trabalhando com faz túnel 10. Já estou trabalhando com fase 3 do meu DMVPN através desse comandinho e nos meus spokes através do shortcut, tá? Então aqui, pessoal, para que a gente possa ver a funcionalidade, então eu vou até tirar aqui para vocês o Next Hub Self, tá? Opa. Então ele ressincronizou, formou as adjacências novamente, porque eu tirei, né? Eu reabilitei o comando, e aí ele só derruba novamente e ressincroniza o meu EIGRP. Então aqui eu posso visualizar que ainda estou com meus 3 spokes aqui através do meu DMVPN, tá? A gente vai ver aqui também o NHRP, que está todo mapeado, baseado no meu NBMA, tá? Então ele está mapeado corretamente para o meu endereço NBMA. E aqui os meus spokes também, tá? E aqui a gente vai fazer o teste, novamente criando, né, a conectividade entre os spokes, para que a gente possa ver a funcionalidade aí da fase 3. Aqui eu vou habilitar um NHRP. Eu vou colocar vou deixar todos habilitados, pessoal. A gente pode vamos ver aí bastante coisa, né? Enfim,
mas já está habilitado aqui. Então, para que a gente possa fazer nosso teste, então eu vou pingar a loopback do meu R2. Então, eu vou visualizar aqui o DMVPN já sendo mapeado para dentro da minha estrutura, tá? Então, lembrando aqui, ele está como dinâmico, ok? E aí, ele aparece esse DT. A gente vai observar aqui dentro do R1 e do R2, só deixa, depois a gente vai voltar aqui para o debug. Ele formou aqui dinamicamente lá com o meu R1, tá? Só um instantinho que a gente já volta para ver. E aí, a partir desse momento, pessoal, o que acontece? Eu vou executar aqui o traceroute para vocês visualizarem. Eu já tenho aí como sendo o next hoop já diretamente para o meu spoke. Enquanto ele faz o mapeamento do traceroute, só vamos visualizar aqui rapidinho o debug que eu habilitei do NHRP. Basicamente assim, a gente vai... Nossa, deixa eu dar um debug, não aparecer tanta sujeira. Então, só para a gente relembrar que nós tínhamos visto na videoaula anterior, então eu tenho aqui sendo o request do meu NHRP vindo através do meu R1, tá? Então, propriamente, ele já está fazendo o mapeamento lá para o meu endereço do túnel através do NBMA, que é o hub, tá ok? Então a gente pega um pouquinho aqui mais para baixo e a gente consegue ver também aqui, ó. Então, resolution request, para que possa ter aí o next hoop sendo 160.1.1. Então, a partir desse momento, a gente consegue visualizar que eu tenho aqui o encapsulation sendo feito através do meu NHRP e, propriamente, a gente tem o roteamento sendo executado através, aqui, procurando, através dos meus dois spokes, sem existir a necessidade do meu hub. Ou seja, eu não onero tanto o meu hub. Vocês observam aqui que eu estou já diretamente fazendo um encaminhamento já para o R2, tá? E que a gente observa que ainda permanece dessa forma, DT2 e DT1. A ideia aqui é para a gente... Depois eu vou fazer uma próxima videoaula para explicar algumas pegadinhas que propriamente a gente tem nas alterações de fase 2 com fase 1, fase 2 com fase 3, baseado no nosso roteamento também, que a gente tem algumas amarrações dentro do EIGRP, para que a gente entenda alguns status, algumas alterações de roteamento que interferem propriamente no NHRP, porque se vocês recordam, o que acontece aqui, eu estou com a minha tabela de roteamento full, vamos chamar assim, tá? Então eu estou recebendo todas as redes, né, propriamente, vamos falar assim, todos os meus spokes. E se vocês observarem aqui, um ponto que também a gente vai discutir na próxima videoaula, que está aí relacionada com o roteamento, enfim, todas as resoluções do NHRP. Se você observar aqui, ó, pessoal, que esse porcentagem aqui, não sei se alguém já havia visto, mas enfim,
que isso que representa para nós? Lembrando que eu fiz um ping para o 122, tá? Então eu estou prendendo essa rede via gRP, mas ele traz essa porcentagem para mim. O que é essa porcentagem? Se vocês olharem aqui, ó, é justamente o NHRP atuando nesse endereçamento, tá? Então ele fala o Next Hop Override. Então ele está sobrescrevendo o Next Hop. Quem seria o Next Hop? O nosso R4, ou seja, o nosso hub. Ou seja, o que eu tenho aqui? Se vocês observarem, todo mundo que está aqui com o Next Hop é quem? É o meu hub. Ou seja, você pode parar e pensar, tá, mas ele não está falando que eu não vou onerar o meu hub? Sim, eu não vou onerar. Mas por que ele está com o Next Hop aqui sendo hub? Justamente após a minha solicitação, eu trabalho o quê? Com o Next Hop Override, que é justamente o que a fase 3 está fazendo para mim. Ela está sobrescrevendo para direcionar propriamente para quem? Não mais para o R4, que é a minha tabela de roteamento, e sim para quem? Para o meu IP. Aqui já deu flush na tabela. Então, só voltando aqui, a gente faz o ping para vocês verem. Então, aqui sumiu, né? Ou seja, só estou aprendendo por ele. Então, se eu fizer o trace route novamente, só para vocês verem que ele vai pegar justamente quem? O NHRP para fazer esse roteamento, tá? Então, deixa ele executar aqui novamente o trace route. Deixa eu ver se tem mais algum output interessante para mostrar para vocês relacionado ao debug. Mas basicamente o que eu queria mostrar é justamente o que? O request do NHRP e depois propriamente o que? O tunelamento que vai acontecer entre R1 e R2. Ou seja, aqui ele está fazendo um tunelamento dinâmico entre as pontas remotas, tá? Via o que? Via o IP diretamente do R1 com o NBMA do R1. Então aqui vocês observam, né? Ele executou aquela request para o hub, tá? Isso não deveria acontecer, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando que a gente tem algumas particularidades aqui na tabela de roteamento que a gente vai ver na próxima videoaula, que efetivamente para fase 3 ele nem deveria fazer esse request se nós tivermos algumas diretrizes aqui dentro da tabela de roteamento. Mas é isso, a gente só pegar aqui o DMVPN, então voltei para aquele status, então agora eu vou executar aqui o trace route, então vai demorar mais um pouquinho aí para fazer essa resolução, tá? E novamente aqui eu tenho também o túnel dinâmico com o meu R1, tá? Então a gente está aí já com a resolução direta, tá? Então eu tenho aqui a resolução direta sendo encaminhado para o R2. Então nós permanecemos lá com DMVPN e IP NHRP. Então, relembrando, né, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, aí acabou que aparecia a porcentagem que ele estava dando o override na tabela de roteamento. De que forma? Relembrando, o que eu estou buscando na outra ponta? O 100.122, que é via o túnel lá do meu R2, tá? E como que ele vai rotear isso? Então ele está roteando, tá? Ele fala que é a RIB, que é propriamente o que nós temos na tabela de roteamento lá, só que o Next Hop Override, tá? NHO, ok? E propriamente o túnel que a gente tem aqui, ó, vocês observam aqui também, então ele criou dinamicamente, falando que o que? A rota usada é o Next Hop Override, né? Ou seja, o próximo salto que está na RIB. Então aqui, se a gente for visualizar, a gente tem lá a porcentagem novamente, tá? Ele está sobrescrevendo essa tabela de roteamento baseado no NHRP,
tá? Então, eu tenho aqui essa funcionalidade aqui trabalhando diretamente, tá? Ou seja, agora todos os pacotes eu consigo direcionar propriamente para o meu R2 sem a necessidade de R4. Então, se a gente observar aqui no debug NHRP, só colocando sem filtro, então, ou seja, estou executando o meu encaminhamento diretamente para o R2, tá? E aqui só para a gente ver, habilitando o debug no R4, para demonstrar para vocês. Então, quando eu estou fazendo ping lá do R1 para o R3, então ele já executou, e aqui o R4 também recebeu algumas solicitações. Solicitações em que sentido, tá, pessoal? Justamente para informar ao Spoke remoto de que forma que ele vai trabalhar, tá? De que forma que ele vai comutar e sobrescrever a sua tabela de roteamento, justamente devido ao quê? Que o meu next hoop seria o 4. Então eu tenho que sobrescrever isso. E quem vai passar essas informações de NHRP para os meus spokes é propriamente o meu hub. Então por isso que chega essa solicitação no primeiro momento para o hub, tá? A partir desse momento, então eu posso executar e eu não tenho mais nenhuma flag, tá, sendo direcionada mais para o meu R4. Por quê? Porque a tabela já foi montada entre R1 e R3. Eu não preciso de mais nenhuma definição de mapeamento de NBMA do meu hub, tá? Que propriamente ele tem baseada na sua tabela de NHRP, tá? Que está construída aqui. Então, se vocês observarem aqui, deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui ele está... desculpa. Voltando aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu descer mais um pouquinho. Então ele está construindo aqui as informações que 160, né? Que é do R2. Eu fiz de R1 para R2. Aqui ele já está... fiz de R1 para R3. Ok. Então aqui, está aqui. Adicionando o tunelamento. Eu habilitei todos, né? Então você acaba pegando sujeira de algumas outras solicitações que chega para o hub, tá? Deixa aqui 200, 110. Deixa eu ver request que chega do... Aqui. Tá aqui embaixo, pessoal, que é o R3, tá? Adicionando o tunelamento do 160.1.3 para o NBMA 32. E aí ele fala que o NHRP já existe, porque já está mapeado aqui, que eu mostrei para vocês, né, no tunelamento. Então ele faz esse advertise, vamos dizer assim, ele faz esse cache update que ele traz aqui para nós, justamente para que essa funcionalidade entre R1 e R3 agora não dependa mais de R4. E a partir desse momento, eles próprios se comunicam sem precisar dessa definição do hub, tá? Então é dessa forma que ele redireciona, né, vamos falar assim, e faz o subscriber desse endpoint para os spokes se conversarem e propriamente você não depender de mais nenhuma solicitação para o hub, tá? Então, essa particularidade da fase 2 com a fase 3, especificamente melhoramento da tabela. Você tem uma melhor performance da tabela de roteamento, tá?
justamente porque a gente vai ver na próxima videoaula, a sumarização para a fase 3 funciona, tá? E para a fase 2, se a gente sumarizar, ela já não tem a mesma funcionalidade, tá? Então a gente não consegue trabalhar com sumarização para a fase 2. Então você tem algumas particularidades que você acaba se amarrando ou dependendo da estrutura, se há necessidade, né, de fazer fase 3, propriamente dita, vamos falar assim, se você tem muito tráfego, ou, enfim, as unidades remotas podem se conversar entre si, não dependendo do hub, então é uma topologia que você pode trabalhar para melhor performance dentro da sua estrutura, tá legal? Pessoal, essa videoaula é um pouco mais curta. Eu sei que as minhas anteriores eu acabo me empolgando, falando mais coisas, tentando detalhar um pouco mais para vocês, mas essa videoaula aqui da fase 3 era um pouquinho mais curta, justamente porque eu tenho essa funcionalidade implementada em apenas uma linha e ela está amarrando alguns outros quesitos que nós já vimos anteriormente, tá? E como eu já falei, a próxima eu vou passar algumas dicas em relação a essa diferença que existe de fase 2 com fase 3, propriamente amarrada com a nossa tabela RIB, ou seja, a nossa tabela de roteamento. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deem um subscribe lá no canal do YouTube, tá? Legal? E eu espero vocês aí na próxima videoaula. Um abraço a todos e até logo.